Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Eu creio que todos nós aqui, em algum momento ou outro da vida, já soltou ou já viu alguém empinando pipa, colocando a pipa no céu, fazendo ela voar, né? Quando eu era menino, eu gostava muito, eu gastava horas com esse tipo de brincadeira. E uma coisa que me chama a atenção na pipa é que ela está longe da gente, está alto, mas vem ligada por uma linha até nós. Mesmo no céu, quem comanda aquela pipa somos nós. Se você já soltou pipa, se você já empinou pipa, você sabe que se você quiser que ela dê uma guinada, por exemplo, para a esquerda, você dá uns toques nela. E na medida que você vai puxando a linha, ela vai obedecendo o seu comando. Se você quer que ela vá para o outro lado, você muda o lado para onde você dá a guinada. E isso mantém a pipa sob seu controle. Ela está distante de você, ela está muito alta, mas é você que a controla. Uma coisa que eu me lembro é que eu tinha um carretel que tinha muita linha. Eu juntava sempre algumas moedas e quando sobrava um troquinho, eu comprava mais linha para colocar no meu carretel. E ali eu emendava e soltava. Certa feita, estava um vento bom e o céu estava bem claro. Eu fui soltando, e de repente a pipa desapareceu. Eu não conseguia ver mais. Eu já não conseguia enxergá-la. Mas todas as vezes que eu puxava a linha, eu sentia a pressão do vento que estava aqui, no controle. Mesmo sem estar sob as minhas vistas, o controle da pipa ainda era meu. Mesmo que eu não pudesse enxergá-la, o controle dela ainda era meu. E quando nós falamos a respeito de união com Cristo, pelo menos em parte, é mais ou menos isso que acontece. Nós estamos unidos a Cristo. A pipa está unida à criança que está ali soltando através desta linha. E nós estamos unidos a Cristo e é Cristo quem mantém agora o controle sobre nós. Pelo menos é o que se espera. Mesmo quando nós não podemos ver Cristo, é Ele quem controla as nossas vidas. O ensino sobre a nossa união com Cristo é encontrado em praticamente todo o Novo Testamento. A Bíblia fala muito, e o apóstolo Paulo enfatiza muito a respeito dessa nossa união com Cristo. O sangue que Jesus derramou na cruz foi exatamente para que nós pudéssemos ter esta união com Cristo. Na carta que Paulo aqui escreve aos Colossenses, ele apresenta o caráter de Cristo. E ele vai dizer que agora a nossa vida é que procede dele, né? Nós estamos caminhando para o dia em que Cristo vai nos recolher até Ele mesmo. Quando Paulo escreve essa carta, a carta aos Colossenses, Paulo estava preso e por intermédio de
Epáfras, Paulo fica sabendo de algumas coisas, um ensinamento estranho que estava acontecendo na igreja. Se você voltar no capítulo 2, a partir do verso de número 8, né, Paulo então vai começar a dizer, olha, cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutileza. Né? Uma heresia que estava entrando dentro da igreja de forma sutil, conforme a tradição dos homens, conforme rudimentos do mundo. Versículo de número 16, Paulo vai dizer, olha, que ninguém fique julgando por causa de comida, de bebida, dia de festas, dias de luas novas, ou seja, estava se tornando uma religião superficial, né? Que já não tinha mais poder contra atos pecaminosos do corpo. Versículo de número 20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo vos sujeitais a ordenanças. Paulo não nos deixa claro qual era esta heresia, mas ele nos mostra que esta heresia que estava entrando na igreja de Colossos, ela distorcia o ensino do cristianismo. Esta heresia, ela vinha carregada de algumas tradições extra-bíblicas. Algumas coisas que eram feitas só por tradição, mas que não era exigência. Né? Como a preocupação exagerada por ritos, por cerimônias. Paulo também vai mostrar que esta heresia, que este desvio que estava entrando dentro da igreja, era de uma filosofia pagã, porque consideravam que os cristãos ainda estavam sujeitos às forças espirituais dos deuses territoriais que ali habitavam. É mais ou menos como o crente que tem medo de macumba. Né? Ele vê lá um despacho e ele fala, nossa Deus, que Deus me defenda. Né? É como que se nós ainda tivéssemos medo de praga de cigano. Era o que estava acontecendo ali. E aí, Paulo pega todos esses ensinos que estava fazendo com que a igreja se tornasse uma igreja esvaziada do valor de Cristo. Uma igreja que já não vivia unida a Cristo, uma igreja que já não estava mais debaixo do controle do seu Senhor. E este sincretismo, ele ameaçava a centralidade de Cristo na vida da igreja. E nós precisamos resgatar isso. Né? Uma das coisas que eu quero defender nesta noite é exatamente que Cristo é a vida daquele que está unido a Ele. Você está unido com Cristo? Você está agora ligado em Jesus? Então Cristo é a sua vida. Paulo escreve essa carta para poder ressaltar a verdadeira natureza da nossa nova vida em Cristo Jesus. Quando o Espírito Santo operou em nosso coração e nós confessamos a Cristo como Senhor, algumas coisas começam a mudar dentro de nós. A nossa natureza passa a ser agora uma nova vida em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Né? E isto traz para nós algumas exigências. Estar unido a Cristo faz com que eu tenha que atender um novo padrão de vida. Isto vai fazer com que toda a minha vida seja suficiente somente em Cristo. Eu só tenho uma vida cristã real e verdadeira quando Cristo é tudo em mim e para mim. Quando eu passei a negar a mim mesmo. Quando eu fiz morrer a minha velha natureza. E é nesse contexto que Paulo está inserido. É neste chamamento que Paulo vem agora fazer
para a igreja de Colossos, para mim e para você, para que nós possamos atender e entender que a plenitude da vida cristã só tem sentido se vivermos unidos a Cristo. Parece redundante falar que vida cristã é estar unido a Cristo, mas hoje, nos nossos dias, é absolutamente necessário exortar e dizer que se você não tem Cristo na sua vida, você não é cristão. Se você não se mantém guiado por Cristo, você não é cristão. Naquela época, Paulo demonstrou e falou com propriedade que nós morremos e ressuscitamos com Cristo. Hoje tem muita gente que acaba sendo convencida pelo Evangelho, mas não é convertida ao Evangelho. E aí não tem vida com Deus. E aí tem um cristianismo vazio. Tem uma vida cristã aonde Cristo já não é o Senhor. Se estamos ligados a Cristo, se Cristo é a nossa vida, então constantemente nós estaremos unidos ao Senhor. Eu gosto dessa foto. Esta é uma foto que eu gosto. Essa foto eu tirei há algum tempo atrás, na sala do pastor Jeremias. Foi uma artista lá da igreja que pintou, é uma cruz, e eu cravado na cruz. E é isso que é a nossa vida com Cristo. É quando nós crucificamos o nosso eu. É quando nós colocamos ali na cruz a essência daquilo que nós somos. Tudo isso vai para a cruz de Cristo. O cristão, ele tem que estar unido a Cristo. E a união do crente com Cristo traz na vida dele algumas consequências. E é sobre isso que eu queria falar nesta noite. Como a primeira consequência, nós podemos dizer que Cristo é a vida daquele que está unido a Ele. Porque aquele que está unido em Cristo, ele morre para si mesmo para poder viver dele. Em outras palavras, aquele que está unido a Cristo como consequência desta união com Cristo, nós morremos para nós mesmos, para vivermos para Ele. O apóstolo Paulo vai dizer isso de várias formas, e uma delas é: agora já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Entenda, nós somos chamados por Deus para morrermos e revivermos em Cristo. Se eu não morrer para mim mesmo, eu não vou viver para Cristo. Se eu não crucificar o meu eu não ressuscito para Cristo. E Paulo vai dizer isso aqui, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Paulo deixa claro aqui que nós morremos e ressuscitamos para o Senhor. No verso número 1, Paulo vai dizer exatamente isso. Se você foi ressuscitado juntamente com Cristo, busque as coisas do alto. Você ressuscitou com Jesus, é porque agora você vive para Ele. Paulo explica à igreja de Colossos que eles haviam morrido, que eles haviam sido sepultados, que eles haviam sido ressuscitados. E ele vai dizer assim: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Nestes dois versículos, verso 11 e 12 do capítulo de número 2, Paulo vai combater os falsos mestres, aqueles mestres que queriam que os colossenses fossem literalmente circuncidados.
resgatassem a prática da lei, para que assim eles pudessem vencer a sua própria carne. E Paulo vai dizer que não tem mais cabimento. Agora que você está em Cristo, você não precisa mais se sujeitar a estas ordenanças. Paulo vai dizer que agora em Cristo, aquela igreja, aquele povo foi circuncidado em Cristo Jesus, ou seja, fez com Cristo uma aliança. Nós estamos unidos a Cristo pelo sacrifício dele na cruz. O sangue de Jesus Cristo é a nossa aliança. Lembra da história da pipa? Que está unida à criança pela linha? Nós estamos unidos em Cristo pelo seu sangue. E diz a Bíblia que Ele ainda nos deu o Espírito Santo como penhor da nossa herança. É claro que Paulo aqui não está atribuindo nenhum efeito mágico, quer seja no batismo, quer seja na nossa entrega. Paulo ensina que agora essa nossa aliança é uma aliança eterna. O batismo, ele é um sinal da nossa união com Cristo. É o sinal da nossa entrada no pacto. É através do batismo que nós confessamos diante de Deus e diante dos homens que nós estamos assumindo um compromisso com Cristo. Estamos sendo incorporados no corpo de Cristo. Estamos inaugurando a nossa nova vida. Aí alguém pode logo perguntar: pastor, batismo salva? Não, batismo não salva. Mas desobediência condena. A Bíblia mandou, Cristo mandou que todo aquele que crê fosse batizado. E é por isso que nós então nos submetemos em uma atitude de temor, de obediência. Tem muita gente que passa pelo batismo e só molhou o cabelo, e mais nada. Não mudou a vida, continuou do mesmo jeito, não morreu. Então não tem aliança. A efetividade da nossa salvação é a nossa transformação de vida. Pelos frutos é que nós seremos conhecidos. Que tipo de fruto nós temos dado? Morremos para nós mesmos, para podermos vivermos para Cristo. E aí Paulo vai continuar dizendo que nós temos que viver esta vida unido em Cristo. Já que morremos para Cristo, viveremos para Ele. E aí finalmente o apóstolo Paulo então vem dizer que essa ideia de que como um morreu, logo todos morreram, que essa é a nossa vida. Cristo morreu por nós, e na morte de Jesus na cruz, morreu a minha velha criatura. Morreu o meu eu. Os meus pecados já não são mais contados, desde que eu fui lavado e remido no sangue de Jesus. Quando nos unimos a Cristo, nós verdadeiramente morremos. Morremos porque nós passamos a entender que a verdadeira vida só tem sentido se for vivida unida com Cristo. A velha natureza não mais nos escravizará. O nosso ser não será mais governado pelo pecado. Hoje, no momento litúrgico para a confissão, eu falei a respeito desta nossa inclinação, que o coração nosso é inclinado para aquilo que é mal, mas isso não nos dá a permissão para vivermos na prática da iniquidade. Isso me desafia a lutar contra a minha carne. É isso que é viver para Cristo. É lutar contra esta velha natureza. E assim nós morremos para nós mesmos e finalmente viveremos para Cristo. Se for fazer uma paráfrase de Colossenses 2, do verso 11 ao 12, ela ficaria assim: vós, crentes,
não tendes nenhuma necessidade de circuncisão externa. Já recebestes uma circuncisão muito melhor, a do coração e da vida. Esta é vossa por causa da vossa união com Cristo. Quando ele foi sepultado, vocês foram sepultados com ele. Isto é, o vosso ego pecaminoso, o vosso ego do passado. Quando Cristo foi levantado, você foi levantado com ele como nova criatura. E agora, nesta experiência, você recebe o sinal e o selo desta maravilhosa transformação que foi produzida em você pelo Espírito. Nós fomos transformados para podermos viver com plenitude a nossa vida cristã. Já que os colossenses estavam mortos na sua velha natureza e mortos para o mundo, eles não podiam mais ser governados pelo pecado. Agora eles tinham que estar vivos para Cristo. Morremos para vivermos. Cristo morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a vida que era dele. E é por isso que então nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E isso nos desafia a mais uma consequência, para que Cristo, Jesus, não possa ser apenas a coisa mais importante da nossa vida. Ele tem que ser a própria vida. Você tem que entender isso. Jesus não pode ser a coisa mais importante. Ele tem que ser a essência. Já viu aquele adesivo que o pessoal às vezes coloca no carro? Jesus é o melhor. Eu não gosto disso. Jesus não é o melhor. Ele é o único. Não há absolutamente nada que possa se comparar a Cristo para nós chegarmos nessa conclusão. Ele é o melhor. Ele não é o melhor. Ele não é o melhor caminho, ele é o único caminho. Ele não é a melhor verdade, ele é a única verdade. Ele não é o melhor Salvador, ele é o único Salvador. Ele não é a melhor forma de vida, ele é a única forma de vida. Por isso que eu não gosto de falar que Jesus é o melhor, porque ele é único. E já que agora nós morremos para nós mesmos, para podermos viver para ele, isso nos leva a uma segunda consequência, que é que agora a nossa união com Cristo também precisa que nós possamos mudar a nossa cidadania para vivermos com ele. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. William Barclay nos diz que quando um homem morria e era enterrado, os gregos frequentemente diziam que ele estava escondido na terra. O que morria de morte física estava escondido na terra. O cristão, todavia, morreu uma morte espiritual no batismo. E ele não estava escondido na terra, mas ele estava escondido em Cristo. Entenda, quando você morre, você passou agora a ser sepultado, a sua velha natureza foi sepultada junto com Cristo. E é em Cristo que você se esconde. F.F. Bruce diz que ter a vida oculta juntamente com Cristo é ter a vida além do alcance de qualquer dano. Quando a minha vida está oculta em Cristo, nenhum mal pode me alcançar. As intempéries da vida, elas podem até me atribular, mas a minha vida está oculta em Cristo, e as intempéries da vida não são capazes de me tirar das mãos de Cristo. Nunca se esqueça disso. Para o cristão, Jesus Cristo não deve ser apenas a coisa mais importante, ele deve ser real. Jesus Cristo tem que ser real na sua vida. Você tem que viver dessa forma. Você mudou a sua cidadania. Viva a realidade de Cristo na sua história.
Quando nós morremos com Cristo, nós não permanecemos na morte. Muito pelo contrário. Quando nós morremos com Cristo, é aí que a nossa vida se inicia de fato e de verdade. Nós passamos a viver com Cristo. Ele agora é que dirige os meus passos. Vou voltar de novo na história da pipa. A pipa não tem vontade própria. Ela obedece o comando de quem está segurando a linha. Nós estamos unidos a Cristo e obedecemos o comando dele, não controlado por uma mera linha, mas controlado por sua própria palavra. Mudamos a cidadania. Eu já não pertenço mais a este lugar. A minha vida não está mais neste lugar. As minhas paixões não estão mais neste lugar. Os meus tesouros não estão mais neste lugar. A minha vida agora está oculta em Deus. E eu vivo com Ele. Isso te chama a poder buscar intimidade com Deus. A intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. É para aqueles que guardam os seus mandamentos. É este o chamamento. É esta a consequência de estarmos unidos a Cristo. Paulo, no capítulo 3 do texto que nós lemos, ele vai usar dois verbos muito interessantes. Ele vai dizer assim: já que você foi ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto. E depois do verso 2, ele vai dizer: pensai nas coisas lá do alto. Quando se fala em buscar, a língua grega, ela expressa aqui uma inclinação da vontade humana. É algo que está em nós e que vai nos levar a uma investigação, a um dinamismo. Desta forma, Paulo reage à heresia colossense, que alegava que para se obter conhecimento, era preciso uma investigação filosófica. Paulo vai dizer que não, né? É necessário uma busca para viver de acordo com a vontade de Deus. Mas não é uma busca filosófica, mágica, espiritual, para poder buscar as coisas lá do alto. Nós não temos que ficar procurando fantasmas. Nós temos que procurar o conhecimento da palavra. Nós temos que viver de acordo com os cidadãos dos céus. Nós já não somos mais cidadãos deste mundo tenebroso. Somos cidadãos dos céus, da pátria celeste. Lá é que é o nosso lugar. Então nós temos que viver aqui como se lá estivéssemos. A vida do verdadeiro adorador, ela é vivida aqui. No céu, só haverá os verdadeiros adoradores. E aqui é o nosso grande ensaio. É aqui que nós vamos aplicar a verdadeira adoração. Caminhamos para a nossa pátria celeste, para poder buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto. É este o nosso desafio. Viver o cristianismo unido a Cristo. Apegado, agarrado ao nosso Senhor. Como é que está a sua vida cristã? Como é que está a sua vida devocional? Como é que está o seu conhecimento das Escrituras, o seu relacionamento com Deus? Como é que está a sua vida junto com Jesus? Nós mudamos de cidadania. E agora, nós encontramos o nosso verdadeiro lugar de adoração. Não vai ser na pátria celeste. É aqui que nós vamos viver como verdadeiros adoradores. Só os verdadeiros adoradores é que vão continuar essa adoração lá. E nós podemos fazer isso. Nós podemos mudar o nosso estilo de vida. Nós podemos nos dedicar mais ao Senhor. Nós podemos vencer
essa nossa batalha. A batalha que nós estamos constantemente. A batalha contra o pecado. Eu tenho que dominar o meu eu pecador. Eu tenho que buscar o que em mim está afrontando a santidade de Deus. O que em nós não tem sido bom o suficiente para o Senhor. Que tipo de vida eu tenho vivido hoje? Que tipo de cristianismo tem sido o nosso? Nós mudamos a nossa cidadania? Ou nós ainda estamos muito preocupados com a nossa cidadania aqui? Entenda, eu não quero que você seja alienado. É óbvio que você tem que se preocupar com o que está acontecendo. Mas não é isso que te move. Eu às vezes fico vendo algumas postagens de pessoas no Facebook. E elas estão às vezes cheias de paixão. Paixão política. E aí você tem uma turma que defende um lado, uma turma que defende outro lado. E uma paixão. E eles argumentam, e debatem, e defendem. E diz que o outro lado é que está errado, que o errado é esse, não aquele. Ou o errado é aquele, não esse. E eles têm todos os argumentos. Mas eu não vejo essa mesma paixão nos crentes para defender a sua própria fé. Eu vejo às vezes torcedores de time de futebol, que sabem absolutamente tudo sobre o time. Sabe quantos campeonatos já teve? Quantas vezes ele já enfrentou aquele outro adversário? Quantas vitórias e quantas derrotas? Mas ele não sabe me dizer o nome dos 12 apóstolos. É porque está vivendo a cidadania errada. Eu queria verdadeiramente ter uma igreja, pastorear uma igreja, que tivesse essa mesma paixão por Cristo. Assim como eu vejo essa paixão dos torcedores pelo seu time. Ou aquela paixão das pessoas que estão envolvidas com os partidos políticos. Defendem o indefensável. Mas não são capazes de viver com a mesma paixão por Cristo. A consequência natural daquele que morreu para o mundo é que ele agora mudou de cidadania. A tua paixão tem que estar aqui. A tua paixão tem que estar nas coisas de Deus. Você precisa buscar isso, viver isso, se entregar a isso. E aí, quando nós assim agirmos, a terceira consequência que virá sobre nós é que nós vamos manifestar a glória dele para sermos iguais a ele. Você pode fazer isso. Você pode ser melhor. Um crente melhor. Um cristão melhor. Nenhum crente é tão bom que não tenha nada para melhorar. E nem tão ruim que não possa melhorar. Nós fomos unidos a Cristo para que Ele fosse o primogênito de muitos irmãos. Ele é o nosso alvo. Quando nós falamos sobre a maravilhosa verdade que este verso expressa, Paulo aqui não se conteve. Em todos os outros versículos, Paulo vinha discursando na segunda pessoa. Mas quando Paulo vai falar aqui da glória dele, Paulo se inclui. Ele sai da terceira pessoa e ele então se inclui na bênção. Ele vai para a primeira pessoa do plural. Quando Cristo, que é a
nossa vida. Ele não consegue falar dessa grande bênção sem se incluir nela. Essa é a nossa esperança. O dia da volta de Jesus. E quando Jesus voltar para nos levar junto com Ele, nós alcançaremos a estatura da varonilidade perfeita. Esta esperança, para nós, na realidade, uma grande certeza, é porque nós já entendemos que a nossa vida está escondida em Cristo. Enquanto Ele está oculto nos lugares celestiais, nós estamos sendo manifestos com Ele em glória. Pensando nisso, o apóstolo Pedro fala que nós somos peregrinos, que nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui de passagem. E é por isso que eu tenho que viver a minha vida cristã, eu tenho que viver o meu cristianismo de tal maneira que as pessoas possam olhar para mim e enxergar em mim uma imitação de Cristo. Um pequeno Cristo, um modelo de Jesus. É este o nosso chamado. Seguindo este mesmo raciocínio, o apóstolo diz em Romanos capítulo 8, 18, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que está para ser revelada. Nada, nenhum tipo de sofrimento que eu passe agora, pode ser comparado àquilo que está reservado para nós. Como você tem vivido a sua vida cristã? Você tem manifestado a sua glória? A glória dele? A glória de Cristo? Já falei aqui a respeito do meu segundo versículo preferido. E eu vou falar desse versículo muitas e muitas vezes. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e então glorifiquem a Deus Pai, que está nos céus. Quando nós manifestamos a glória de Cristo em nós, buscando sermos iguais a Ele, nós seremos misericordiosos. Nós anunciaremos que há salvação. Nós pregaremos o Evangelho. Nós atenderemos os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. As pessoas saberão que existe um Deus e que um dia Ele veio ao mundo para salvar todo aquele que crê. Nós aguardamos a volta de Jesus, e a volta de Jesus, quando ela se der, será para nós o dia mais glorioso da nossa existência. Será para nós a manifestação mais gloriosa que nós já um dia ousamos sonhar. Para o cristão, o dia da vinda de Jesus em poder e glória vai transformar a sua vida secreta, oculta com Cristo em Deus, no maior espetáculo de todos os tempos. Você está unido a Cristo? Você tem vivido unido ao Senhor? Cristo em nós, a esperança da glória. Então, como é que você tem se portado diante de tão maravilhosa verdade? Você tem buscado ser como Cristo foi aqui na terra? O teu vizinho sabe a respeito da sua fé? Seu colega de trabalho conhece o valor da sua fé? Ele te conhece como um cristão? Quando ele está com um problema, ele se lembra que você é um homem, uma mulher de oração? Você tem orado por eles? Você tem pedido a Deus para que Ele abra uma oportunidade para que você anuncie o Evangelho para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho, para aqueles que te cercam? Você tem ansiado
pela volta de Jesus. Então manifeste a glória dele aqui, hoje, agora. Busque nele essa transformação. Nós cantamos aqui, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Para que nós queremos um coração igual ao coração de Cristo? Se não formos para manifestar a glória dele, se não for para sermos igual a ele. Igual em amor, igual em misericórdia, igual em graça, igual a Cristo. É a consequência dessa nossa união. Morremos em Cristo, adquirimos uma nova cidadania, e agora temos que manifestar a sua glória, resplandecer a sua glória. As pessoas precisam ver na igreja de Cristo o agente de preservação, de transformação. Qual é a diferença que nós, como igreja, fazemos aqui? Porque se nós não estivermos fazendo diferença para essa sociedade, então não tem por que estarmos aqui. Se formos para ser só mais uma igreja, então não tem por que estarmos aqui. Porque a igreja de Cristo é chamada para ser sal da terra, luz do mundo. A igreja de Cristo é chamada para resplandecer a glória dele. A igreja de Cristo é chamada para transformar a sociedade na qual ela está inserida. Isso somos nós. Isto é o que Deus espera de nós. Morrermos para nós mesmos e manifestarmos a glória dele. E é por isso que eu queria que você desse uma refletida sobre a sua vida. Cristo é a vida, a sua vida. Você está unido a Cristo, então Ele é a sua vida. E isso então, quando nós estamos unidos a Cristo, há algumas questões. Morremos para nós mesmos, adquirimos uma nova cidadania, manifestamos a sua glória, estamos ligados ao Senhor. Há tempos atrás, eu ouvi um cântico infantil, e ele dizia assim: a minha vida é um carretel, que vai desenrolando, desenrolando, até chegar no céu. Jesus é meu amigo, Ele não me deixa só, na hora do perigo. Ah, Senhor, Ele de mim tem dó. Quando Cristo morre na cruz e nos atrai a Ele, e faz com que nós sejamos unidos a Ele, é como que se nós agora fôssemos igual àquela pipa. Cristo foi dando linha, foi desenrolando o carretel. E Ele permite que nós possamos alcançar as alturas. Mas o tempo todo, nós estaremos unidos a Cristo. E o tempo todo, Ele estará no controle da nossa história. Esta é a principal consequência de estarmos unidos a Cristo. Então, viver na presença de Deus, manifestar a glória de Deus. Somos cidadãos do reino dos céus. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E que Ele tenha misericórdia de nós.